Olá, boa tarde a todos. Muito boa tarde. Henrique, bem-vindo. Henrique, me diga aí, está me ouvindo, está me vendo, tá tudo bem? Chico, Chico, você tem que pedir para eu te aceitar, não é isso? Você tem que me dizer como é que eu faço isso, Chico, aqui. Você pede, né? Você pede para eu te aceitar, não é isso? Isso. Tudo bem. Estamos aí. Ei, Chico. E aí, tudo beleza? Tudo bem, querido? Estão Tudo aguardando, bem. estão aguardando a galera chegar. A gente dá só É, só um instantinho mais para a galera conectar. tranquilo. Enquanto- Pergunta aí pra galera se tá tudo bem, porque pra mim aqui tá tudo congelado. Sério? É, Jura? Você também está juro. congelado. Como é que tá, pessoal? Henrique, meu filho, você pode dizer para a gente como é que tá? Áudio, Eu tô, imagem? a minha imagem tá congelada aqui, então não sei se é. Você está congelado para mim. Você consegue me ver me mexendo? Me mov... Sim, sim, você eu tô vendo legal. Pois é, Bem, hoje pela manhã aqui a internet não ajudou, né? Não funcionou durante a manhã a internet. Então, como nós temos um péssimo serviço de internet em toda Porto Seguro, uhum. talvez seja isso. Mas aí Henrique também falou que eu estou congelado. Você sabe que hoje pela manhã entrei em contato com o meu fornecedor de internet e falei para É, ele, falei assim, bicho, presta bem atenção, hoje eu tenho um trabalho, às 15 horas eu preciso de internet. Aí sabe o que ele fez? Eu pago 5 megas, 5 negocinho. Ele falou, não, vou botar 50. E amanhã a gente volta para os seus 5. Eu falei, poxa, aí talvez você devesse fazer a mesma coisa que eu fiz, né? Suas eu próximas vou. lives. O Henrique sugeriu aqui que eu saísse e entrasse novamente. Aí então o que é que eu vou propor? E você dá uma conversada aí, que é o tempo que a galera vai se conectando, e eu vou Uhum. tentar me acomodar agora do lado do roteador, que com isso eu acho que eu ganho melhores condições de receber o sinal com força, Tá. Enquanto isso, eu vou fazendo tá? aquela entradinha que você já sabe do nosso roteirinho e Beleza, vou tranquilo. adiantando o trabalho, tá bom? Então peço licença rapidinho. Vai lá. Galera, sejam todos bem-vindos. Prazer em estar com vocês mais uma vez, depois de tanto tempo, né? Longe de todos. E é muito legal a gente poder fazer esse trabalho à distância, né? Com todo esse cuidado que a universidade tem, né? Que nós, professores, abraçamos, acreditamos que é esse o caminho, né? Do distanciamento, da gente cuidar um dos outros. Então, a gente está aqui hoje por conta do Colegiado de Turismo da UNEB, né, do Campus 18, que, aproveitando, deu as boas-vindas em nome do colegiado, que tem um projeto chamado Tour em Casa. Né? São 17 lives e debates sobre os desafios dos impactos da Covid-19 no turismo. E essa é a 10ª live que eu estou tendo o prazer de estar aqui junto com o Chico, um colega querido que eu tanto admiro. Né? O título da live é o seguinte: os novos formatos
de visitações nos patrimônios culturais e materiais de Porto Seguro diante da pandemia. E para esse tema tão interessante, né, sobre o turismo cultural, a gente vai ter o nosso querido Chico Cancela, que já falou oi aqui e deu uma saidinha rápida, estratégica para organizar a internet dele. E já já ele está de volta. Mas, enquanto isso, eu vou dizer para vocês quem é Chico Cancela, um querido, né? Ele é doutor em História, professor titular do Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias do Campus 18, da Universidade do Estado da Bahia, coordenador técnico do Museu de Arte Sacra da Misericórdia e docente do Programa de Pós-Graduação em Povos Indígenas, Estudos Africanos e Cultura Negra da UNEB. Também está no Programa de Pós-Graduação em Estado e Sociedade da UFSB, aqui em Porto Seguro. Então, vejam que o nosso convidado hoje é uma pessoa extremamente antenada, qualificada, né, e um grande estudioso da área que a gente vai abordar hoje. Chico está se acomodando, como eu já disse, e eu estou vendo uma galera entrar, né? Muito legal. Obrigada mesmo pela participação de todos. E eu espero que a gente tenha alguns minutos, né? Quase uma hora de uma conversa bem dinâmica, né? Pena que o Instagram não... Olha, Chico tentando entrar de novo. Pena que o Instagram não dê tanto dinamismo, né? Mas vocês podem ir mandando suas perguntas aí. Dentro do possível, eu vou anotando e a gente tem... Chico? Voltei e continuo congelado. Aqui, pô, antes pelo menos a gente via sua foto, né? Agora só sua voz. Mas tudo bem, a gente vai nessa. Tá bom para você assim? Tá, o cara tá meio de peixe morto, mas pode ser. Não, A gente pode eu não tentar, te eu posso vejo. tentar. Você não vê nada? Não, nem eu e com certeza ninguém. A gente só te ouve. Uhum. Certo. Enfim, Uhum. estou aí à disposição do que vocês avaliarem. Tá. Eu posso tentar, no limite, trocar de aparelho, fazer uma nova... Tentativa de entrada. Eu acho que o Chico está com problemas de internet. Porto Seguro ontem, anteontem, hoje, foi um dilúvio. Porto Seguro foi um dilúvio, assim. Eu estava comentando com ele, para quem não entrou logo no começo, né? Eu estava comentando com o Chico, que eu entrei em contato com o meu fornecedor de internet, falei, velho, eu vou fazer uma live às 15 horas e eu preciso de uma internet top. Aí o cara falou isso. Ele falou, não, pode deixar que eu vou te fornecer 50 megas, né? Eu pago 5, ele me deu mais 45. E aí, é isso. Eu tô aqui bombando. Chico, você tá Bem, aí? agora eu acho que eu voltei. Tá, você voltou congelado, mas tudo bem, né? Assim, Congelado, eu estou me movimentando aqui. Eu consigo me ver. tá, mas Dessa vez eu consigo me ver me movimentando. isso já é um Será que começo. alguém falou aqui que era para eu reiniciar o aparelho do o celular? Tá? Não sei se isso resolve. Você tentou? Não, não tentei. Quer tentar? Pode ser. Vai lá, vai lá. Pode ser. Eu tô te esperando. Eu não, tá todo mundo te esperando. Mas enquanto isso, eu tô naquela, enrolando, né? O Tomando Wilson uma voltou a dizer cervejinha. que está congelado aqui, que está congelado. Renata falou. Sim, Renata está ouvindo aí. Bem, eu Não. estou conseguindo acompanhar tudo. Tô vendo as mensagens, estou vendo você. Aqui no meu não está congelado. Então vamos nessa. Você que sabe. A Mas gente aí para consegue. salvar vai ficar legal. A gente consegue. Estão pedindo para reiniciar o aparelho. Eu vou tentar reiniciar e aí a gente testa a última vez. Se não, a gente começa logo Vai do jeito que congelado tiver. mesmo. Só com áudio, congelado, aproveitar aqui.
viu? Valeu. Então joga duro aí, vai falando aí. Tô jogando, tô quase já me perguntando, respondendo. Galera, que delícia. Eu tô para dizer para vocês que uma delícia. Se essa tecnologia toda que a gente vai ter que se acostumar, né? O tempo está nos provando isso, que mais cedo ou mais tarde a gente vai ficar assim, à distância, tendo que interagir com as tecnologias. E a gente fala um pouco disso também hoje, né? No nosso tema de hoje, na nossa live de hoje, a gente aborda isso também, né? Como é que os museus podem se reinventar. Claro que não é nada novo, ninguém está falando de tecnologia que acabou de surgir pós-pandemia. Não, a gente já tem centenas de milhares de museus pelo mundo inteiro trabalhando com bastante tecnologia, né, que proporciona que as pessoas possam circular pelos museus virtualmente. Mas, no caso de hoje, a gente vai conversar com o Chico sobre o museu de Misericórdia de Porto Seguro. Então, a gente vai saber de um projeto super legal que o Colegiado de História de Eunápolis, né, do Campus 18, faz no museu. Na verdade, um trabalho do Cancela extremamente importante, né, para o dinamismo, para o fomento do turismo cultural em Porto Seguro, que também é um tema que a gente vai trabalhar hoje, né? Falar sobre isso, como é que está o turismo cultural, como é que vem o investimento sobre isso. E aos alunos, né, do nosso curso, queridos alunos que estão inscritos, vai cair um negócio aqui, que estão inscritos nesse projeto, participando, de alguma forma a gente vai avaliando, a gente vem avaliando, no finalzinho da live eu faço uma atividade com vocês sobre o tema, sobre o turismo cultural. Então vocês vão precisar assistir tudo. Olha que legal, que prazer, que delícia, né? Vão assistir toda a live e no finalzinho vocês vão postar aqui mesmo no Instagram do Tour em Casa seus comentários sobre a pergunta que eu vou fazer, tá? E é hoje a postagem, na sequência, a live vai ter terminado, né? A gente vai ter saído do ar, mas vocês, para terem seus certificados, né, de participação da live, aquelas coisas legais, né, de ACC que a gente dá para vocês, a universidade fornece a vocês, vocês vão precisar responder essa atividade que é deliciosa, super gostosa, assim, só para a gente estimular a participação e também o senso crítico de vocês, né? A universidade tem essa responsabilidade, né, de trazer o alunado, trazer os discentes, os docentes, para uma questão crítica, sobretudo. Não dá para a gente ficar engolindo sem mastigar, certo? Então, assim, se Chico não foi abduzido, ele volta um dia. Né? Caso ele não volte, a gente pode, assim, ficar até às 16 horas. Oi, Chico! Lá vem ele. Vamos lá? Vamos ver o que acontece agora. E agora? Rapaz, eu amo tecnologia. Eu nunca achei você tão lindo, Chico, igual agora. Pensa. Felicidade de te ver Mas assim. foi uma ação. Eu troquei o celular com o filho, aí o celular caiu no chão, rachou. Correria foi braba aqui. Fizemos um armengue, espero que dê certo, né? Vai dar, já deu, já deu. Seguinte, amigo, já falei tudo sobre você, sobre a nossa live, assim, sobre o título, né? Aí agora eu queria só que você falasse oi pra galera, que aí a gente vai dar sequência, né? Oficialmente. Tranquilo. Fale oi pra nossa galera. Então, oi galera, desculpe aí a dificuldade para o acesso, mas a gente está com esse grande problema na cidade, uma péssima internet, não é de agora, é de bastante tempo, mas acho que isso não vai prejudicar a possibilidade da gente fazer desse encontro um momento interessante de reflexão, de discussão sobre o impacto da pandemia na vida dos museus, mas de modo particular naquilo que a gente pode fazer em Porto Seguro, com a nossa atuação junto ao Museu de Arte Sacra,
para os próximos dias que virão. Beleza. Então, sim. Desculpa, né? Agradecer o convite, já ia ser bastante indelicado, né? Agradecer o convite, parabenizar a todos do curso de turismo que tem feito essa atividade. Acho que isso é extremamente importante para que a gente possa garantir, nesse momento de pandemia, algum tipo de articulação, de sociabilização, né? De atuação, ainda que remota, para demonstrar que a vida da universidade ela é dinâmica, né? Então, nesse momento em que todas as atenções se voltam para salvar vidas, é possível e necessário também a gente fazer a universidade se voltar à ideia de construir alternativas para se pensar uma vida de melhor qualidade diante de um cenário de tanta incerteza. Isso aí, falou e disse. Bom, gente, por conta do contexto mundial, né, de saúde, na atualidade, com a pandemia do Covid-19, o turismo sofreu um grande impacto econômico, isso a gente não tem a menor dúvida, pois é uma das muitas atividades que gera naturalmente aglomerações, contato e convívio direto entre as pessoas. No caso do turismo cultural, não é diferente. Os locais de visitação, como museus, por exemplo, terão que enfrentar desafios para se preparar para evitar aglomerações e manter o distanciamento entre as pessoas. Essa é a nova regra mundial, né? Para nos ajudar, aí que a gente chama o nosso querido convidado, para nos ajudar a compreender melhor esses desafios, Chico irá conversar conosco sobre o importante trabalho que realiza há mais de 2 anos no Museu de Arte Sacra da Misericórdia. E aí eu trago um texto bem interessante, um pequenininho, que diz o seguinte: mais do que casas da memória, museus são casas da vida de um país. Espaços que assumem cada vez mais sua função social junto à população, enquanto casas de conhecimento, vivência e transformação. O brasileiro precisa de museus que sejam verdadeiramente seus, capazes de relacionar uma nação consigo própria, cada pessoa com ela mesma, nosso passado e nosso futuro. Palavras da então ministra de Cultura, Ana de Holanda, em 2014. Beleza. Então, assim, antes de a gente começar a conversar, Chico, eu vou fazer uma pequena introdução sobre o museu, porque aí a gente já deixa o pessoal mais assim, o museu especificamente que a gente vai tratar, já deixa o pessoal mais por dentro do que eles vão ouvir aqui hoje, tá certo? Você concorda comigo? Vou só dar uma pinceladinha. Tranquilo. Museu, tá? O Museu de Arte Sacra da Misericórdia está instalado na Igreja do Bom Jesus da Misericórdia, no Centro Histórico de Porto Seguro. O prédio foi originalmente criado no século XVI, com sede de uma das primeiras casas, de umas primeiras casas típicas da sociedade portuguesa da época moderna, cujos primeiros relatos datam do ano de 1540. A edificação é considerada Patrimônio Cultural Nacional pelo IPHAN. Foi inventariado pelo IPAC Bahia na década de 70 e seu acervo foi inserido no Inventário Nacional de Bens e integrados no final da década de 90. Desculpa a minha leitura aqui. Atualmente, o monumento compõe também o Parque Histórico Municipal de Descobrimento, último instrumento legal que destacou o valor histórico e cultural da Igreja da Misericórdia, como é popularmente conhecida. O museu foi instalado com apoio técnico do IPHAN, recebeu apoio do governo do estado na restauração de parte do acervo e teve sua inauguração no mês de abril no ano 2000. A gente lembra disso, né? A gente pode até falar um pouquinho. Ficando sua administração sobre a responsabilidade da paróquia Nossa Senhora da Pena, junto com a colaboração da Prefeitura Municipal de Porto Seguro. Ok? Então, é dentro desse cenário, dentro desse local especial que a gente vai tratar hoje. Ok? Então, vamos lá, Chico. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Você está fazendo um trabalho lá que você vai falar logo a seguir, mas só para o pessoal entender que tipo de acervo e quais são as categorias que tem no Museu da Misericórdia. Então, o museu ele foi criado nesse contexto das comemorações dos 500 anos
e ele articulou duas demandas, né? Uma era que existia na Casa de Câmara e Cadeia, um antigo museu municipal que tinha sido criado na década de 70 e finalzinho da década de 70, que era o chamado Museu de Porto Seguro. Lá havia uma coleção de arte sacra, principalmente de imagens que a gente chama de imagens de oratório, são imagens menores que eram produzidas e ainda são produzidas para o consumo doméstico, né, ou seja, para as devoções domésticas que ficam dentro dos oratórios dentro de casa, que era de um colecionador aqui de Porto Seguro, chamado Seu Benigno, que no iníciozinho da década de 70 vendeu para a Fundação Cultural da Bahia uma coleção de 64 peças e a ACM, que na época era o governador, repassou para a Prefeitura de Porto Seguro e ficou exposta nesse museu que funcionava na Casa de Câmara e Cadeia. Com as comemorações dos 500 anos, o que aconteceu? O Museu de Porto Seguro passou por uma remodelação. Ele mudou o seu projeto museográfico, a Fundação Roberto Marinho fez uma proposta e aquele acervo não tinha para onde ir, certo? Então essa foi a primeira demanda. O que fazer com essa coleção de arte sacra, né, que estava lá e que seria retirada daquele equipamento? A outra demanda foi que as igrejas de Porto Seguro estavam sendo restauradas e se identificou um grande conjunto de peças que já não tinham mais uso devocional, ou seja, já não estavam mais tendo uso pela própria comunidade, e essas peças estavam ameaçadas, tanto do ponto de vista da segurança, já que muitas dessas igrejas ali do centro histórico já não têm mais vida religiosa, como também do ponto de vista da sua conservação. Então, o IPHAN local, ele propôs à comunidade católica a criação de um museu, né, juntando esses dois acervos. Então, o museu ele surge a partir dessa perspectiva. Então, ele agrega um acervo que é particular, né, que se torna público por meio da compra, e também um acervo que compõe o patrimônio eclesiástico da antiga paróquia Nossa Senhora da Pena, que é uma das primeiras paróquias do Brasil, né, então foi uma das primeiras a ser construídas lá no século XVI, e junto com também um conjunto de peças devocionais das irmandades religiosas, né, que eram associações civis que tinham devoções para os seus santos, né? Então, a gente tem lá um conjunto bastante variado de peças, né, no museu, desde esculturas religiosas até objetos litúrgicos e também a mobília religiosa, e que, de alguma forma, ela traduz o processo de evolução histórica da religião católica na nossa cidade, né? E que, de modo geral, isso tem uma articulação muito grande com a própria trajetória de formação religiosa do nosso país, né? Já que o processo de colonização se inicia aqui, junto com a presença da igreja, né? Então, a gente tem elementos importantes aí dentro do nosso acervo e que a gente pode destacar como um acervo com riqueza histórica, mas, ao mesmo tempo, com características também artísticas de destaque. Se a gente considera que os museus eles têm esse papel, né, de demonstrar, caracterizar a cultura de um povo, de uma nação, então eu queria te fazer uma pergunta. Assim, você como historiador, um cara estudioso da área da cultura e diversas outras coisas, eu já tive a oportunidade de dizer aqui no início da live, eu falei o seu currículo, né? Se pena que você não ouviu, porque senão não ia ver o tanto que você perdeu da qualidade do moço que você é. Né? Mas eu queria ouvir de você, enquanto historiador, né? Como morador, como nativo de Porto Seguro, qual a importância histórica, cultural e social que o museu, né, de arte sacra, esse no qual você está trabalhando atualmente, possui para a sociedade de Porto Seguro? É interessante essa pergunta, Andréa, porque, de alguma forma, quando nós da universidade assumimos o museu, a nossa intenção foi mudar um pouco o perfil, né, da ação desse museu. Lá na própria proposta inicial de criação do museu, o vínculo central que a instituição se propunha a fazer era com os visitantes da cidade.
né? Então, o argumento principal para poder abrir o museu era salvaguardar esse acervo e, ao mesmo tempo, criar um novo equipamento para desenvolver o chamado turismo cultural na cidade, né? Então, a centralidade do funcionamento da instituição era o recebimento de turistas, né? E isso se manifestava, inclusive, no volume de visitantes, né? A gente tem feito uma pesquisa de visitação para identificar o público, né, que passou pelo museu nesse último período, com os livros que ainda restam desde a época do ano 2000, e aí, basicamente, quem visitava o museu era o visitante da cidade, né? Quando a gente assume, em 2018, a gente tenta construir um processo de revitalização do museu que aponta para a necessidade de articulá-lo diretamente com a sociedade local, né? Ou seja, a centralidade passa a ser a gente ressignificar esse acervo a partir do contato com a própria comunidade local, né? Porque se existe a presença desse museu, né, desses bens do século XVI, XVII, XVIII, preservados ainda hoje, é porque a comunidade de Porto Seguro fez essa preservação, né, mesmo não atribuindo a esses objetos uma finalidade museológica, né, ou seja, quem musealizou esses objetos fomos nós, né, mas essa comunidade preservou, né? Então, o que é que a gente tem feito agora nesse momento? A gente está fazendo uma virada no funcionamento do museu. Não é que a gente não quer que o turista que vem a Porto Seguro não passe pelo museu. A gente quer, mas a gente quer, sobretudo, que a comunidade local se aproprie do acervo, para que, inclusive, a gente possa dimensionar o valor que aquele acervo tem para a própria comunidade, né? Porque os objetos que estão em um museu, né, eles são objetos que só ganham vida a partir do valor que é atribuído para ele, né? Então, esses objetos, eles ganham cada vez mais uma importância a partir do momento que a gente conecta a comunidade local a esses bens. E aí tem coisa fantástica, por exemplo, das pesquisas que a gente já tem desenvolvido a partir do acervo, a gente já consegue, inclusive, quebrar uma certa narrativa que existe na cidade, né, de que não havia presença de população negra em Porto Seguro, né? Só que quando a gente vai olhar lá o acervo do museu, a gente encontra imagens de São Benedito, imagem de Santa Efigênia, imagem de Santo Antônio de Caterejó, ou seja, são todos santos negros. E onde existe a presença desses santos é porque havia população negra, né? Então, só um pequeno detalhe, né, para demonstrar a importância dessa comunidade. Então, a gente tem tido um papel bastante intenso nessa parte de pesquisa, né, mas sem levar em consideração também o aspecto relevante da conservação, né? A gente está tentando criar uma política de conservação desse acervo, que tem limite muito grande de conservação, né? Ou seja, muitos estão com o estado de conservação bastante deteriorado, mas a nossa preocupação com a conservação não é apenas a conservação física, e isso é interessante, porque boa parte desse acervo, ele continua sendo utilizado pela comunidade em determinados momentos litúrgicos, né? Então, por exemplo, agora na Semana Santa, mesmo em período de pandemia, o Frei me acionou e eu tive que ir lá abrir um museu para a gente tirar a imagem do Senhor dos Passos, porque toda Semana Santa, há 300 anos, essa imagem sai em procissão, né? Dessa vez não teve a procissão na rua, mas eles fizeram todo o ritual na igreja, transmitindo pela internet, e o Senhor dos Passos estava lá, né? Então a gente tenta mediar essa relação entre aquilo que deve ser preservado, né, do ponto de vista da sua estrutura física, mas também a gente precisa preservar o valor simbólico que aquele objeto tem. Então, na nossa posição, não adianta a gente chegar lá e dizer, não, esse objeto é muito raro, não pode sair numa procissão. Não, ele deve sair numa procissão. Agora, para sair na procissão, a gente tem que ter um conjunto de cuidados para que não haja a deteriorização desse bem. Que massa. O museu tem uma importância fundamental para a gente lembrar sempre de onde a gente veio, né? Quais são nossas origens. Então, assim, eu imagino que por conta, né, toda essa importância que a gente reconhece,
Eu queria que você dissesse assim, rapidamente por quê e quando se deu a parceria da UNEB com a Igreja de Nossa Senhora da Pena, como que é feita essa cooperação, essa gestão compartilhada? A gente assumiu o museu, como eu falei há pouco, no ano de 2018, mas já estávamos numa tratativa há algum tempo, né? O museu ele tem uma história institucional com algumas limitações, né? Ele é criado, a igreja assume a direção do museu, ela é a responsável porque é a detentora do acervo. O IFAM auxiliou durante um determinado período com a formação técnica de pessoas da própria comunidade que vão assumir o papel de funcionários. No entanto, a gente não tem, ao longo da história do museu, uma política de formação de quadros técnicos. Então, nunca houve um museólogo, nunca houve um profissional da área de acervos, historiadores, ou seja, o museu ele funcionou durante esse período todo como um simples lugar de guarda e de exposição de bens culturais, certo? E isso, obviamente, limita muito o desenvolvimento da atividade museológica. Por conta desses problemas de funcionamento, o museu acabou, a partir de 2010, funcionando apenas no período do verão, onde havia um fluxo maior de pessoas, né? Já que o objetivo do museu sempre foi receber os turistas, ele acabou funcionando de acordo com a demanda, né, desses visitantes. E aí ele só abria durante a alta temporada. E em 2015 ele fecha de vez e fica um grande período fechado. Nesse período que ele fecha, a gente começa já a observar um risco maior para a guarda do acervo. Então, começa a ter infiltração no prédio, não tem higienização constante. E quando eu sempre levava os meus estudantes da graduação do curso de História para fazer uma aula de campo e colocava o Museu de Arte Sacra como um dos roteiros. A partir de 2015, eu tinha que solicitar à igreja a abertura do museu para poder levar os estudantes para conhecer o acervo. E aí foi quando eu comecei a olhar o estado que estava o museu, né? Então a gente fez uma articulação institucional, construímos um termo de cooperação técnica, a universidade assumiu a gestão compartilhada do museu, né? A gente conseguiu ao longo desse período desenvolver uma série de ações, né, que são ações sobretudo vinculadas a higienização das peças, a criar uma rotina de cuidado do acervo. A igreja também ampliou o seu investimento, colocou sistema de monitoramento, colocou alarme, né, colocou um sistema básico de combate a incêndio. Né? Então, a gente foi criando medidas básicas para a retomada do funcionamento e investimos nessa perspectiva de redimensionar o museu num processo de revitalização que ele se volte para sociedade, né? Então, hoje nós estamos desenvolvendo muitas pesquisas dentro do museu, né? No ano passado, por exemplo, eu tinha 8 bolsistas de pesquisa desenvolvendo ação junto com o acervo, e ao mesmo tempo que esses estudantes estão fazendo a pesquisa, eles também constroem uma experiência de educação patrimonial, né? E vão atuando como monitores, recebendo também os turistas, né? Então, essa parceria tem sido uma parceria muito interessante. Agora, a gente ainda continua sofrendo as limitações de uma parceria desta natureza, né? Então, o museu tem muitas dificuldades para poder abrir todos os dias, a gente não tem uma equipe de funcionários, a gente não tem um caixa regular, então são dificuldades gritantes, né, que às vezes apavora, né, mas o trabalho que a gente tem feito aponta para um horizonte de melhoria do quadro geral, né? Recentemente, inclusive, o próprio equipamento foi notificado pelo IFAM, que nós é que pedimos que o IFAM fosse lá para poder verificar um problema no telhado, né? A gente está tendo uma infestação de cupins no telhado, e isso é um risco muito grande para a estrutura do museu. Olha que importância que tem a universidade, né? A UNEB nesse processo. Seu trabalho, parabéns. Chico, eu sou sua fã, você sabe disso. Como você é um cara envolvido, comprometido, né, com essa cidade, assim, você sabe. Independente de qualquer coisa, você é um belíssimo professor e um cidadão
eu, pelo menos a mim, tem meu respeito total. Então, assim, já que você falou que tem monitores, tem, né, essa gestão compartilhada, faz um trabalho belíssimo, fala um pouquinho dele. Que trabalhos, ações, pesquisas e outras atividades a UNEB vem desenvolvendo desde 2018? Então, a gente começou, a primeira medida nossa foi de fazer um investimento no que a gente chama de documentação museológica, né? A gente chegou lá no museu e não existia nenhum instrumento, nenhuma documentação que tratasse do acervo do museu, né? Então, a gente não tinha a menor dimensão de qual era o valor histórico, cultural daquele conjunto de peças que estavam expostas. Aí a gente fez uma pesquisa, tanto articulando a documentação da própria criação do museu, para a gente entender a concepção que estava sendo apresentada naquele período lá do ano 2000, e também começamos a fazer uma tentativa de ampliar as informações do próprio acervo, né? Peça por peça, a gente fazer um processo de catalogação desse acervo. O resultado para essa atividade foi incrível, né? A gente conseguiu pela primeira vez agora sistematizar um pouco da trajetória do museu, que permitiu, inclusive, identificar esse elemento que eu falei na minha primeira exposição, dos acervos, né, da procedência das peças, né? Então, as peças, elas procedem de 3 igrejas, a de Nossa Senhora da Pena, da própria Misericórdia de São Benedito e de um acervo particular. A gente conseguiu fazer uma entrevista com esse senhor benigno, né? Fizemos a entrevista, levamos ele no museu, ele ficou encantado, ele não sabia onde é que estava o paradeiro dessas peças, né? Então tem até no nosso Instagram do museu, tem lá a foto dele olhando as peças, ele todo emocionado. Então a gente fez uma pesquisa muito interessante para identificar essa trajetória institucional, né? Inclusive para apontar os problemas, né? Vou citar alguns dos problemas. O museu não tem reserva técnica, então todo o acervo do museu está em exposição. Isso gera um grande problema, porque não preserva determinadas peças, isso cansa a própria vida do museu, porque acaba virando monótono, ela não é dinâmica, já que todas as salas estão com uma exposição permanente. Se um visitante vem à cidade no ano tal e volta, e ele quer passar no museu, não precisa, porque o museu está estático, né? Então, a gente conseguiu identificar esse problema. Você tem um excesso só de crucifixos expostos, a gente tem 32 crucifixos expostos. Então, é uma peça com a mesma representação exposta, e isso torna cansativo a visitação. Santo Antônio, são 11 invocações de Santo Antônio presentes na exposição permanente. Então a gente começou a identificar esses elementos a partir dessa pesquisa institucional. Uma outra ação importante que a gente fez foi a ação de vinculação do museu com a educação básica. A gente criou um projeto chamado Museu Escola, né? Nós temos hoje 2 bolsistas atuando nesse projeto. A proposta do projeto é justamente mobilizar os professores da educação básica de Porto Seguro para levarem os seus estudantes para o museu, e aí chegando lá a gente faz uma oficina para poder discutir com a estudantada o que é museu, o que é memória, o que é patrimônio. Depois dessa discussão, eles fazem a visita guiada e no final eles fazem um registro, né, dessa experiência. Então é algo muito interessante que a gente tem feito. O impacto disso é relevante porque no ano de 2019 a gente conseguiu ter 56% dos visitantes do museu de estudantes. Né? E isso foi resultado desse investimento. Então, como nós colocamos como objetivo a reabertura do museu, redimensionando ele para ele se vincular mais à comunidade, esse projeto foi, digamos que, basilar para poder fazer isso. A gente cria público, né, porque a gente oportuniza os estudantes da educação básica, sobretudo da escola pública, a entrar em contato com o museu, conhecer o ambiente do museu, compreender o museu também como um espaço de aprendizagem, né, e, ao mesmo tempo, a gente vincula esse novo público em formação
com a nossa trajetória histórica, né, com a qualidade artística daqueles bens ali expostos, né? Então, essa ação de educação patrimonial eu destaco também como uma das mais importantes que a gente realizou. Também aproveitamos o momento para poder fazer dinamização cultural, ou seja, entender o museu não apenas como um espaço que faz simples exposição, né? Mas que é um espaço de formação cultural, de fruição cultural, de sociabilidade. Então, desde 2008, nós fizemos uma série de atividades no Museu de Arte Sacra, vinculando essa nossa instituição à agenda nacional do IBRAM, do Instituto Brasileiro de Museus, né? Então, nós participamos das edições da Primavera dos Museus, nós participamos da Semana Nacional dos Museus, nós também oferecemos ao longo desse período cursos de formação cultural, né, sobretudo para guias turísticos, né, e aí eu acho que temos a possibilidade de fazer mais coisa numa articulação com o curso de turismo do nosso departamento, porque é incrível todas as ações que nós fizemos de formação cultural. O público majoritário era de guias e informantes de turismo. Isso é significativo, ou seja, é uma evidência de que há uma demanda, né, de formação, né, e que o museu pode ser um espaço para poder promover essa perspectiva de formação e qualificação profissional, né? Então, nós fizemos 4 cursos, né, com carga horária reduzida, mas que teve um impacto significativo. Todos eles articulando o patrimônio da cidade. Então, não era nem necessariamente um curso que falava do acervo do museu, né, mas era um curso que pensava elementos que estavam articulados com o papel do museu, né? E acho que isso é importante, porque a gente precisa lembrar que a cidade de Porto Seguro ela é tombada em seu conjunto, né? Um conjunto paisagístico, arquitetônico, e tudo isso nos leva a observar a cidade, a interpretar a cidade como um grande potencial de acervo patrimonial, né? E a gente pode explorar isso das mais variadas formas, e o papel do museu também é fazer isso, né? Então, eu destaco essas 3 atividades, né? As atividades de pesquisa, a atividade de educação patrimonial e essa atividade de formação, eu estou chamando genericamente de formação cultural, né? Mas que é uma demonstração de como a gente transforma o museu em uma instituição que dinamiza a cultura na cidade, né? Nos últimos 2 anos, eu não tenho dúvida, o Museu de Arte Sacra de Porto Seguro foi a principal instituição a dinamizar o centro histórico. Nós chegamos a fazer uma cantata de Natal no ano de 2019, no ano de 2018, articulando o coral da Universidade Federal de Viçosa, né, que veio de lá para cá e fez uma apresentação na igreja, ficou fantástico, assim, que é para demonstrar isso, né? A gente pode fazer uma série de atividades e isso impulsiona culturalmente a cidade, né, vincula a população com o seu patrimônio e destaca o papel da universidade, né, enquanto instituição responsável pela preservação e promoção do patrimônio cultural. Sem dúvida alguma. Eu tenho acompanhado os cursos para os guias. Eu tenho visto, de 2018 para cá, divisor de águas mesmo. Assim, Deus tomou outra dinâmica, que é o papel do museu, né? Dentro de uma visão moderna, né? Tático, dinâmico, né? Então, assim, o desafio do Covid-19, que a gente está tratando hoje, a gente vai chegar nele, se Deus quiser, der tempo na live. Quais são as principais dificuldades, Chico, assim, especificamente? O museu possui software adequado para auxiliar no tratamento de dados, mapeamento do acervo? Enfim, a tecnologia, investimento em tecnologia satisfaz a necessidade na realização de pesquisa e visitação do público? Como é que está a situação? Não, estamos péssimos, né? Sim. Pensar ainda o que o museu pode construir de mudança diante desse cenário de pandemia
é para nós ainda algo muito restrito, né? Porque as nossas demandas no Museu de Arte Sacra ainda são demandas primárias, né? Então, nós precisamos resolver alguns problemas que antecedem a gente pensar em qualquer tipo de inovação, né? E aí vou citar algumas delas. Nós estamos com um problema sério de infraestrutura, né? Então, o nosso prédio, né, que é um prédio do século XVIII, ele está com uma infestação de cupim na cobertura, né? Isso é muito grave, porque a infestação de cupim não só pode fazer o telhado ruir, né, como ele também pode permitir que o cupim desça e vá atacar as peças, né, as imagens devocionais, que são quase 80% todas de madeira, né? Então, o que é prioritário para a gente é a gente resolver esse problema, né? Nós tentamos recentemente concorrer a um edital, mas como todos nós sabemos, os recursos estão escassos demais, e a nossa proposta ela foi aprovada, mas não contemplada, né? Por quê? Porque não há, no momento, né, quem se interesse em investir R$200 mil para consertar um telhado, né? Um outro problema sério que nós temos é a ausência de um corpo técnico permanente. E isso é muito ruim, né? Eu, como professor da universidade, né, que atuo como o meu projeto de dedicação exclusiva é vinculado a essa ação extensionista, eu sou a figura mais perene dessa atuação. Mas os bolsistas que atuam conosco, eles ficam no máximo 2 anos junto com o museu, né? Porque é o período que pode renovar a bolsa. Depois disso, eu tenho que colocar novos estudantes que aí precisam se adaptar à ideia, né, precisam se apropriar da linguagem do museu, enfim. Quando eles começam a, de fato, mergulhar no cenário do funcionamento do museu, o período de ruptura do contrato chega. Então está na hora de trocar, ou então teve diminuição das bolsas, como a gente teve agora recentemente por conta dos cortes do governo federal e da FAPESB no financiamento de pesquisa. A gente, para iniciação científica, eu que tinha direito a 3 bolsistas, agora só tenho direito a 2. Então a gente tem esse impacto da ausência de uma equipe técnica permanente. Então nós não temos um funcionário de limpeza, nós não temos um segurança. Então há uma debilidade incrível, e isso é o que é mais urgente. Então a gente não pode colocar no horizonte do nosso museu construir uma exposição virtual, sendo que o básico para a gente ainda não está acessível. A gente tem feito tudo isso com muito esforço, com muita dedicação e tal, mas tem limitação geral, né? A gente propôs recentemente Peraí que apareceu alguma coisa aqui. A gente propôs recentemente à paróquia criar uma associação dos amigos do museu, né? Essa seria uma saída para a gente ter uma autonomia institucional de captação de recursos, né? O que eu mais fiz nesses últimos 2 anos foi escrever projeto para poder trazer recurso para o museu. Só consegui trazer recurso humano, né? Chegando o máximo a ter 12 bolsistas atuando lá no museu. No entanto, aquele recurso que é fundamental, que é o recurso para a gente fazer investimento mesmo na estrutura do museu, a universidade não pode, porque não pode transferir recurso do Estado para um bem privado, certo? E quando a gente vai fazer a captação do recurso, a única pessoa jurídica que tem do museu é a paróquia. E boa parte das entidades ou dos fundos que financiam a cultura não colocam como uma exigência não ter vínculo religioso, né? Então, criar uma associação de amigos do museu seria uma alternativa importante para a gente superar essa fragilidade institucional, né? Então, eu sei que todo mundo, em alguma medida, com a pandemia, está tentando repensar quais são agora os desafios e como enfrentar a retomada do funcionamento dos museus nesse novo cenário, né, de restrição, de cuidados sanitários e tal. Mas, lamentavelmente, eu vou voltar a atuar no museu com as mesmas preocupações que a gente tinha antes, né? Porque os problemas estruturais continuam, né? E, óbvio, não existe na cidade de Porto Seguro uma política municipal de patrimônio. Eu estou afastado agora do Conselho Municipal
de cultura, mas eu sou membro do Conselho Municipal de Cultura exatamente na área de patrimônio, e é extremamente preocupante o esvaziamento que o poder público municipal faz daquele espaço, né? Parece que tem medo da sociedade civil fazer o debate sobre cultura, e aí faz de tudo para que o Conselho não funcione, né? Opera mesmo uma política interna para poder impedir que representante da sociedade civil seja presidente do Conselho, né? Tira a pauta, né? Ou seja, inviabiliza. Aí a gente tem a cidade de Porto Seguro, que é uma cidade que é tombada, Andréa. Você conhece isso, porque estudou essa temática do patrimônio. A cidade é tombada desde 1968. Não existe em Porto Seguro uma lei municipal de patrimônio. Não existe em Porto Seguro um departamento de patrimônio. Não existe em Porto Seguro um sistema municipal de museu. Então, a gente não tem nem financiamento municipal para poder auxiliar uma situação como essa, né? Então, infelizmente, a gente está num cenário bastante delicado, né? A gente vai voltar a atuar ainda carregando problemas clássicos, né, iniciais, que com certeza a gente vai tentar superar ele com a criatividade, com a perseverança que a gente tem feito nos últimos anos. No entanto, é limitado, né? Bastante limitado do ponto de vista da ousadia de fazer qualquer coisa que não seja o beabá básico, que é emergencial. Sim, eu tenho questões aqui que você já mesclou as duas aí, mas você vai poder aprofundar, que a gente tem mais alguns minutos. Não muito, viu, Chico? Mas mais alguns minutinhos. Eu ia te perguntar sobre os desafios agora do distanciamento imposto pela pandemia. O que o museu pensa em fazer? Existe a possibilidade? Se tem algum caminho? Ou se ele vai ficar fechado, como muitos estão fazendo, que não tem investimento, que não tem visão de futuro para cuidar disso, né, do distanciamento, ou seja, que não tem possibilidade de usar ferramentas para tools virtuais, para visitas online, para tecnologia 3D. A gente tem uma ferramenta super legal, que é o Google e Culture, né, que gratuitamente mais de 2 mil pessoas pelo mundo inteiro, que expõe essas obras de arte. Então, assim, vislumbrar isso, pelo que você respondeu, assim, eu posso até adiantar a resposta é que, nesse momento, não há possibilidade, não há investimento, certo? Seria a sua resposta. Então, já posso ir para a próxima pergunta. Mas eu acho que dá para problematizar algumas coisas com essa sua pergunta, né? Não é que a gente não possa ousadia de pensar essa possibilidade, né? Quando a própria universidade abriu esse edital, que esse curso faz da Covid-19, inicialmente eu pensei, né, em fazer alguma coisa que pudesse, mesmo que emergencialmente, a gente fazer um registro fotográfico das principais peças e fazer uma exposição virtual. A gente pode ter essa ousadia, certo? Isso é importante, inclusive, para poder a gente garantir maior visibilidade do acervo. A minha dedicação profissional no momento é ampliar a publicação em torno do museu. Então, eu até te enviei um capítulo que vai sair agora, de um livro, né? Estou com outro artigo lá para poder dar visibilidade a essa ação extensionista da universidade, que é fundamental falar dela num momento como esse, né? Porque nós estamos vivendo um momento de obscurantismo no Brasil, de ataque à ciência, de ataque à universidade, e aí numa situação como essa a gente vê o papel fundamental da universidade na articulação com a demanda da sociedade civil, né? E construindo ações que garantem a cidadania cultural, a preservação do patrimônio, né? Então a universidade tem um papel relevante. A gente poderia fazer iniciativas como essa, eu acho que é possível fazer, só que eu acho que do ponto de vista até mesmo pedagógico, da nossa relação com o Estado, da nossa relação com o poder público, com a própria sociedade, o fundamental nesse momento é a gente dizer o que é prioridade, né? A prioridade para nós do museu, ela está colocada naquilo que é básico. Nós precisamos resolver esses elementos que são básicos para que a gente possa ter melhores condições de atuar,
né? Então, eu acho que isso precisa ser, de fato, demarcado, né? Enquanto uma estratégia. E não só essa questão institucional de ter um quadro técnico, de resolver o problema do telhado, né? Mas a gente pensar, a pesquisa que a gente fez, André, ela já permitiu a gente ter um conhecimento tão profundo do acervo que a gente já pode fazer uma mudança no projeto museográfico. A gente já chegou, inclusive, a rabiscar uma alternativa, ou seja, de mudar um pouco o sentido do discurso museográfico que está por lá, e eu acho que a gente consegue fazer isso. Agora, precisa ter investimento, né? Ou seja, a gente não pode mudar a estrutura da exposição, redimensionar a linguagem, se a gente tem investimento, né? E aí a gente vai ter que correr atrás, a gente tem buscado fazer isso por meio dos editais, com limitação, mas a gente precisa fazer isso com outros mecanismos. Deixa eu te adiantar, a gente tem só 5 minutos, a nossa live vai ser derrubada, porque é assim que funciona o mundo, principalmente o Instagram. Eu tenho uma pergunta para te fazer, mas antes eu queria só fazer a atividade, porque vai que derruba isso no meio do seu discurso, preciso passar essa atividade para os meus alunos. Espera aí que tem uma pergunta que você quer fazer. Queridos alunos que eu tanto amo, Titia ama de paixão. Presta atenção à atividade de vocês. Diante das questões discutidas hoje nesta live, poste aqui mesmo, no Instagram do Tudo em Casa, qual sua opinião sobre a oferta do turismo cultural em Porto Seguro e o que você, estudante de turismo, pode sugerir à Secretaria de Turismo de Porto Seguro para contribuir neste planejamento, porque vai que a Secretaria de Turismo de Porto Seguro precisa de auxílio técnico, não é, Chico? Para lidar com essas situações que ela não consegue resolver. Então, vamos lá na última pergunta, meu amigo, e me responda, tá? Você acredita que a falta do investimento do poder público municipal no turismo cultural pode ter contribuído para que campos de visitação como este, por exemplo, o museu, tenham tantos problemas de preservação, manutenção e principalmente de valorização cultural, tanto para os moradores da cidade quanto para os turistas que nos visitam? É com vocês. Eu não tenho dúvida, André. O grande problema em Porto Seguro é a ausência de política pública de cultura. Nós não temos uma única política pública de cultura. Só para a gente ter ideia, a prefeitura, essa atual gestão, né, ela extinguiu a Secretaria de Cultura, né, inseriu a Secretaria na de Turismo, mas parou de pensar qualquer tipo de política cultural, né? Isso significa que a gente não tem o Fundo de Cultura funcionando. Existe uma lei de cultura que já aponta um financiamento regular de 1% do orçamento municipal para as atividades culturais, mas nunca se viabilizou isso. Nunca, absolutamente nunca, né? Por quê? Porque não é prioridade cultura, né? A gente tem uma visão extremamente equivocada da atividade turística em Porto Seguro, né? O que atrai os visitantes de Porto Seguro é, no fundo, uma questão cultural. As pessoas vêm para cá na perspectiva de conhecer esse produto que se criou, na minha opinião, extremamente equivocada, mas se criou um produto da ideia da terra-mãe do Brasil, e isso é o fundamento da atração dos visitantes, certo? E aí o que acontece? Quando o visitante chega à cidade, a cidade não tem absolutamente nada para apresentar do ponto de vista histórico e cultural, porque nada está organizado, nada está sistematizado, nada está fundamentado. Eu desafio um visitante que passeie pela cidade histórica e ele, de forma individual, passeando por ali, ele encerre o passeio e diga: nossa, aprendi muito sozinho aqui andando. Não, porque não tem uma placa de informação que seja coerente. As placas cometem erros brutais, né, do ponto de vista da cronologia, da história, né, da descrição dos objetos. Então, é um problema muito grande a gente ter uma ausência de política municipal de cultura, né? Sem contar que a gente tem também uma dificuldade de compreender a ampliação de uma perspectiva do que é um turismo cultural. Turismo cultural não é simplesmente o grupo vir aqui
antes de ir para a praia, passa no centro histórico com 30 minutos. Não é isso, né? A gente financiar efetivamente com uma rede de instituições culturais, de promoções de evento, de fortalecimento de movimentos culturais, né? Tudo isso tem um peso significativo. A gente tem um patrimônio imaterial riquíssimo na cidade. Porto Seguro foi o primeiro lugar onde o IPHAN testou um instrumento de inventariar o patrimônio imaterial. Isso foi em 1999. Porto Seguro foi a experiência piloto. Aí eu pergunto, o que é que o Poder Público Municipal fez depois que o IPHAN inventariou? Ou seja, nós já temos um instrumento de inventário para as procissões de Porto Seguro, para as memórias de Porto Seguro, para aquilo que são os divertimentos públicos, né? A bicharada, né? A marujada, que nem se faz mais.